Boa pergunta. Você falou alguma coisa importante, além disso, no início da aula? Sei. Não, eu só falei que esse mês nós estamos dividindo a nota em 3 atividades. 2 questionários, o primeiro que já foi colocado há mais de uma semana lá no Moodle, valendo 10 pontos. O segundo eu coloquei no final de semana, valendo 5, e o terceiro é uma tarefa. Tá? No geral, é para a gente treinar, para verificar o conhecimento em Norton, Tevin, capacitor, teorema da superposição, tá certo? E essa tarefa, ela tá valendo 15? 15 pontos. Tá. Nós vamos fechar. Ela tem 4 questões, né? É essa. Ela é dividida em 2 partes. Uma é uma pesquisa para vocês verificarem código de capacitor. E a outra é um exercício para vocês fazerem gráfico sobre Eu não vi essa capacitor. pesquisa não, professor. Oi? Eu não tinha visto essa pesquisa não. Eu não entendi bem, não. Fala de novo, por favor. Eu não tinha visto. Aonde é que tá essa pesquisa aí que é para fazer? Ela saiu é a tarefa. Ela está dentro da tarefa. A tarefa pede para vocês colocarem como, apresentarem como faz leitura de capacitores. Por exemplo, capacitor de cerâmica, como é que você lê? Quais os códigos que são usados? Capacitor eletrolítico, como é que você sabe o valor olhando o capacitor? Quais os códigos? Né? O capacitor, a leitura de capacitor é muito chata, sabe? O resistor é simples, tem um código de cores, morreu aí, né? Alguns vêm escrito, mas a maioria é código de cores. O capacitor é uma bagunça, eles complicaram a coisa, sabe? Então, tem vários códigos. Dependendo do tipo de capacitor, é um código, dependendo do outro tipo, é outro código. Né? Eu acho que essa complicação toda foi porque o capacitor ele é muito pequeno, a dimensão dele é muito pequena, e os dados não cabem naquele componente pequenininho. Aí eles inventam os códigos lá, tá certo? E não padronizaram, aí complicou a nossa vida. Eu mesmo não gosto de ficar lendo capacitor, não. Tá certo? Ô, Aí professor, vocês... a pesquisa seria sobre o capacitor de poliéster, os eletrolíticos, tantalanto, esse Exato. daí? Mica, já tá. Eu coloquei lá os nomes dos mais comuns, mas se vocês acharem outros também e colocar lá, pode ser, porque são vários tipos, né? Tem mais de 10 tipos de capacitor. Os mais comuns são poliéster, polipropileno, né, que fala de tântalo, eletrolítico, né? Tá certo? Uhum. Faço uma pesquisa assim, bem ampla para vocês ficarem mais dentro do contexto, sabe? Agora, no segundo ano, na disciplina de prática de laboratório, o professor vai voltar a esse tema e vai mostrar os capacitores, vai treinar com vocês como é que faz as leituras lá. Né? Está mais no contexto dele lá do que do nosso aqui, tá certo? Mais alguma pergunta ou vamos começar? Começar, né? Ô, professor, só a última. Os gráficos eu posso fazer no Excel? Pode, o gráfico, fica à vontade. Eu sei que vocês estão gostando de trabalhar com Excel, né? Fica tranquilo, pode fazer sim. Gente, então, vamos lá, né? Apareceu aí, né? O assunto de hoje é teorema da máxima transferência de potência, que vocês já estudaram, já percebi lá, assisti algumas aulas lá de vocês, lá do Chico, da Daniela, eu não consegui assistir a aula do Edmar ainda até hoje. Ele não liberou acesso para mim lá, eu estou tendo dificuldade de ver, mas a da Daniela, essa turma aqui é de quem? Do Edmar, né? Então eu não sei o que o Edmar deu para vocês, mas não tem problema, todos dão a mesma coisa, né? O programa é o mesmo. Eu coloquei essa figurinha aqui logo na entrada, é um logotipo que eu uso na minha apostila, no capítulo relativo a teorema da máxima transferência de potência. Eu acho ele emblemático porque, observe o seguinte, essa curva que tem aí é a curva que relaciona a potência entregue à carga com o valor da resistência de carga. Eu coloquei um bonequinho lá em cima, né, e ele observa que está sentado no pico da curva e está com mais ou menos uma expressão assim de dúvida. E é emblemática por isso, porque você sabe, vocês estudaram, que a transferência de potência para uma carga acontece quando o valor da resistência da carga
é igual à resistência interna da fonte, não é isso? Só que é muito importante você, após esse estabelecimento, né, que o pico da curva, quer dizer, a potência máxima é dada por esse valor, você fica naquela questão, quando eu preciso de efetuar a máxima transferência para a carga, o que eu devo fazer? Variar o valor da resistência no sentido de aumentar ou variar o valor no sentido de diminuir até chegar ao valor da máxima transferência de potência. Isso é, você pode ter uma carga com um valor pequeno e você vai aumentando a potência. Você pode ter uma carga de valor grande, você vai diminuindo e vai aumentando a potência da mesma forma. Né? Então, o que é mais adequado fazer? Variar a resistência no sentido de aumentar ou no sentido de diminuir para chegar na potência máxima? É a dúvida do boneco, entendeu? Para que lado eu vou da curva? Né? A questão maior é que, para um lado, a curva tem uma certa inclinação, para o outro é outra. Na subida, ela é mais abrupta, e na descida, ela é mais suave. O que quer dizer isso? Quer dizer que, quando você tem uma resistência menor e vai aumentando, você não precisa de aumentar tanto para atingir a máxima potência. Quer dizer, a variação é maior, porque a curva é mais abrupta. Por outro lado, você está lá no pico e quer descer, quer subir, mas no sentido reverso, como a curva é mais suave, você tem uma gama maior de variações. Você pode variar muito o resistor de carga, que a potência quase não se altera até chegar ao valor do pico, entende? Então, são essas considerações que eu gostaria que a gente ficasse pensando nela, e um dos objetivos da aula é colocar vocês pensando e concluindo o que se deve concluir relativo a isso, tá certo? Por isso que eu acho que essa figura emblemática eu a uso sempre para representar o teorema. Mas, então, vamos lá. A base nossa, gente, da prática é esse circuito aí, ó. Certo? Nós vamos trabalhar com ele. Quer dizer, é um circuito que é, para todo efeito, o circuito equivalente TeV, né, de qualquer outro circuito, né, e eu vou estudar a potência desenvolvida numa carga que, no caso aqui, é variável, e a carga variável que eu vou colocar para simular é um potenciômetro. Quer dizer, potenciômetro é um resistor variável, do jeito que nós ligamos aqui, ó, eu curto-circuitei o meio com o lado, então ele é um resistor variável. Então, o RL é variável. Assim sendo, eu vou variar o valor dele e ver o que acontece com a potência sobre ele. Né? Esse é o assunto de hoje. Seguindo, então, olha aqui. A grande pergunta que o rapazinho está fazendo é essa aí, ó. Qual a relação entre as características da fonte e as da carga, de modo a assegurar a máxima transferência de potência? Bem, já foi respondido, né, na aula de vocês sabem muito bem, que a potência transferida a uma carga por uma fonte será máxima quando a resistência dessa carga for exatamente igual à resistência interna da fonte, não é isso? Em outras palavras, a potência transferida a uma carga por um circuito será máxima quando a resistência dessa carga for exatamente igual à resistência Thevenin desse circuito, visto pelos terminais da carga. Por isso que é importante, gente, a gente estar sempre ligando, sempre atentos à questão de que o teorema de Thevenin é aplicado a qualquer circuito linear de forma a simplificar o circuito. Digamos que você tem um circuito bem elaborado, com muitos componentes, né, ligados de diversas formas, constituindo um elemento que vai funcionar de uma forma aí, que não importa. E você quer saber se ele, qual é a tendência dele em termos de fornecer potência a uma carga. Se você ficar analisando o circuito, ponto a ponto, né, calculando aqui, calculando ali, fica complicado, né? Sendo que, no fundo, você quer só saber qual é a potência, ou a máxima potência, que ele poderia transferir para uma carga. Aí, o que você faz? Você pega aquele circuito, transforma no equivalente Thevenin e passa a trabalhar só com o equivalente Thevenin. Para que complicar?
Por isso que a gente colocou esse embaixo aqui, ó. Em outras palavras, a potência transferida a uma carga por um circuito será máxima quando a resistência dessa carga for exatamente igual à resistência térmica desse circuito. Por quê? Porque a resistência térmica de um circuito é a resistência interna do circuito. Não importa a conformação do circuito, ela é igual. Então, se você analisa que o circuito é basicamente esse aqui que nós vimos aqui, ó. É um circuito que é constituído por uma fonte equivalente e uma resistência equivalente, fica fácil demais de você analisar o que pode acontecer, porque só tem uma fonte e dois elementos. Só que essa fonte e o RTH é um circuito, tá certo? E outra coisa, esse teorema, ele se aplica não só a circuitos de corrente contínua, mas também circuitos de corrente alternada, ou principalmente circuitos de corrente alternada, porque a maior parte das transmissões de energia de uma fonte com a carga que a gente tem em termos de importância são referidas à corrente alternada, entendeu? E, por exemplo, você quer saber se uma determinada subestação de energia, qual a possibilidade dela fornecer, em termos de potência, a uma carga que poderia ser, por exemplo, uma indústria, uma residência, né? Você aplica o teorema aí. Quando a resistência dessa carga, quer dizer, o conjunto de resistência, por exemplo, de uma residência, ou de uma empresa, ou de uma companhia, né, qualquer, for igual à resistência interna da rede elétrica. Aí, nesse caso, há uma transferência máxima de potência. Não sendo assim, não haverá. E a outra coisa que é importante a gente estudar é o rendimento, porque há um compromisso a gente trabalhar com rendimento e com transferência de potência, né? Então, isso aí é o segundo objetivo da aula de hoje. Um é entender melhor essa questão de transferência de potência, e outro objetivo é entender o que é um rendimento no processo de transferência de potência e verificar qual que é o mais importante, uma transferência máxima de potência ou um rendimento máximo na transferência de potência. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, já trabalhando com o equivalente Thevenin, né, uma demonstração, aí vocês vão me dizer se vale a pena eu passar passo a passo, né, que é uma justificativa do porquê que há a transferência máxima quando a resistência de carga, RL, for igual à resistência de término do circuito. Aí vocês é que vão decidir. Vocês querem que eu faça um passo a passo, ou que vocês já sabem lá da teoria já é suficiente? É bom lembrar, gente, que para demonstrar para vocês essa situação, isto é, demonstrar o teorema para vocês, demonstrar que a transferência máxima ocorre quando RTH é igual a RL, existem várias formas de fazer isso, né? Por exemplo, existe o processo prático, né? Você preenche uma tabela e através da tabela você traça o gráfico, é um processo. O outro é a forma analítica, né? Usando expressões matemáticas, essa aqui é uma forma. E a outra forma, que é muito usada também, é usando derivada. O processo de usar a derivação, a derivada, o cálculo derivada, né? O cálculo que a gente chama de derivação ou derivada de uma expressão, é mais usado quando você já está lá fazendo curso superior, né? No curso de eletrônica, a gente arrisca usar no segundo ano, porque no segundo ano você já terá estudado derivada. Mas é o processo mais fácil de você entender por que ela acontece, por que a potência máxima transferida ocorre quando o RTH é igual a IL. Cada professor usa um processo diferente, né? Esse que está aqui, ó, quem usou é o Chico, o Francisco usou na aula com a turma que ele dá, que é a turma A, né? Eu não sei qual que a Edmar usou, a Daniela usou já o outro processo. Aí vocês dizem, vocês querem que eu dê uma repassada ou já podemos passar para a parte prática propriamente dita? Respondam para mim, por favor. O que tem aqui, gente, olha aqui, vocês estão querendo entender melhor o que eu estou falando, é um processo
digamos assim, algébrico para demonstrar isso que está aqui, usando várias expressões. Olha aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui, ó, que é a transferência máxima ocorre quando o RL é igual a RTH. De qualquer forma, se vocês não quiserem que eu passe, eu deixo ele aqui, ó. Eu vou deixar ele na gravação aqui do vídeo. Vou pôr o primeiro, né? Está gravado. O segundo também está gravado. Tem o terceiro slide, né? E o quarto. Então, tá aí, ó. Eu fiz essa dedução bem assim, bem passo a passo mesmo, tá? Se vocês quiserem, depois vocês poderão vê-la tranquilamente. Como vocês não responderam, né, usando a teoria do comodismo, eu vou passar para frente. Olha aqui, o que nós temos, então? Um circuito que nós vamos obter informações para demonstrar que a potência máxima vai ocorrer quando o RL for igual à resistência interna do circuito, que pode ser representado, na realidade, ele pode ser representado por qualquer circuito equivalente, né? A gente já estudou o equivalente Thevenin dele, conforme já citei, mas pode ser usado o Norton também, da mesma forma. Então, veja bem, o circuito que eu vou usar é aquele circuito que a gente já conhece, que eu já falei várias vezes que vamos usar muito, é o T, né? Observe aqui, ó, o T, a parte de cima, tem dois resistores, um de 4,7 e um de 6,8. E a parte do meio aqui, a coluna dele, uma resistência de variável. Eu vou considerar que essa é a resistência de carga. Qualquer um poderia ser resistência de carga, mas normalmente esse aqui é a resistência de carga do meio. E vamos aplicar o teorema da superposição, considerando que ele é a carga e eu vou variar essa carga, certo? Aqui eu já coloquei no circuito as formas de obter os dados. Coloquei um perímetro em série, com a carga, observe que a corrente vai passar por aqui, ó. Coloquei um voltímetro em paralelo, quer dizer, com os valores da corrente e da tensão, corrente que passa pela carga e a tensão nos terminais da carga, eu consigo calcular a potência para qualquer valor do resistor RL. Né? Além do mais, para ficar mais ainda com mais informações, eu coloco um watímetro aqui, ó. Não precisaria dele não, ou não precisaria de um perímetro do voltímetro. Não custa colocar a mais para a gente conferir os valores, né? Em qualquer momento, isto é, para qualquer valor de RL que eu colocar aqui, o valor dessa corrente vezes essa tensão vai dar o valor que o watímetro vai marcar. Aí eu vou ficar variando o RL e lendo esses valores para comprovar. Vou preencher uma tabelinha, tá certo? Que tabelinha? Essa tabelinha eu já coloquei lá no Moodle para vocês, já tem uns 15 dias, que é essa aqui, ó. Espero que vocês tenham baixado e estejam com ela, porque quando eu coloquei lá, eu pedi para vocês virem com ela para a aula de hoje. Está confirmado? O objetivo nosso é preencher essa tabelinha, tá? Nós vamos preencher, tá, gente? Mas não há necessidade de entregar, não. Eu aconselho vocês preencherem, fazer os gráficos que nós estamos pedindo lá e guardar. Por quê? Porque quando chegar no segundo ano, nós vamos fazer esse mesmo estudo usando corrente alternada. Aí, no lugar de uma fonte de corrente contínua ou de fonte de corrente contínua, nós vamos usar a fonte de corrente alternada. E no lugar de resistores, nós vamos usar reatâncias, isto é, capacitores, indutores, conjuntos de capacitores e resistores, ou indutores e resistores. Vamos trabalhar com elementos reativos, que é o mais comum. Aí vocês vão poder usar esses dados que vocês vão obter aqui hoje, e as curvas, para poder entender melhor o que tem lá, tá certo? Então, gente, nós vamos preencher essa tabela aqui, ou procurar preenchê-la da melhor forma, ou com a maior quantidade de dados possíveis. E quais são os dados? A corrente que vai circular na malha, a tensão sobre a carga, a potência desenvolvida sobre ela, que pode ser lida e pode ser também calculada. A potência, esse PF aqui, ó, é a potência entregue pela fonte. Né? Por que ela é diferente da carga? Porque tem uma resistência interna.
A potência entregue pela fonte é sempre distribuída, parte na resistência interna dela, do circuito, e parte para a carga. Então, nós vamos colocar os valores aqui. E, finalmente, na última coluna, nós vamos colocar a eficiência. Né? A eficiência você não mede, você não tem instrumento para medir eficiência, a gente calcula. Depois, daqui a pouquinho, eu mostro como é que nós vamos calcular, tá certo? Então, voltando aqui ao circuito, então nós vamos trabalhar com esse circuito, né? E o primeiro passo aqui é considerar esse circuito com o equivalente, substituído pelo equivalente, conforme eu já disse. E o equivalente daquele circuito, não vamos gastar tempo aqui calculando, é esse aqui, ó. Você já sabe muito bem calcular circuito equivalente Thevenin, né? Aquele circuito lá, que tem aquelas duas fontes e aqueles dois resistores lá, o de 4K7 e 6K8, pode ser substituído por essa fonte aqui, ó, de 9,14, e uma resistência em série de 2,78. Quer dizer, qualquer carga que eu ligar entre aqueles dois pontos lá, intermediários, vai enxergar essa resistência e essa fonte. Então, aquele circuito que eu mostrei antes, esse aqui, ó, é esse aqui, tá? Olha bem, os dois são iguais. Só que esse é o completo e esse é o equivalente. O vatímetro está ligado no mesmo lugar, tem um amperímetro lá na carga em série, um voltímetro paralelo com ela, então ele vai indicar a mesma coisa. É mais fácil trabalhar com esse aqui, tá? E que curvas são essas que eu coloquei aqui? Ó? São as curvas que vocês vão desenhar lá no Excel, por exemplo, preenchendo a tabela. Eu já as coloquei aqui, tá? Mas não se fixa nisso aqui não, vocês vão fazer de vocês. Bem, a outra forma é essa aqui, ó. É usando o equivalente Norton. É a mesma coisa. Tanto faz você usar o Norton ou o Thevenin. Ambos representam o circuito da mesma forma. E está aqui, ó, o amperímetro em série com a carga, o voltímetro em paralelo com a carga e o vatímetro ligado lá, né, de forma que ele possa captar a corrente e verificar a tensão. Então, tanto faz um quanto o outro. E aqui o circuito prático. O que é o circuito prático? É o circuito que a gente utilizaria lá no laboratório, por exemplo, para fazer esse tipo de experiência se a gente tivesse lá. Eu utilizaria uma fonte, veja bem, uma fonte, e ela estaria ajustada para o valor Thevenin, deixa eu pôr para simular aqui para vocês entenderem aqui, ó. O Thevenin lá deu 9,14, tá? Guarda esse número aí, né? Então, essa fonte tem que ser ajustada para estar fornecendo esse valor, senão o processo não fica preciso, não. Como toda fonte tem resistência interna, se nós estivéssemos lá no laboratório, e como está acontecendo aqui também, eu tenho que ficar monitorando o valor. Suponha que nós estamos lá no laboratório agora, então eu vou variar o RL. Cada valor de RL vai produzir uma corrente na malha aqui, ó. Portanto, vai variar a tensão que a fonte está disponibilizando, porque vai variar a resistência interna da fonte. Tá certo? A resistência interna da fonte ela é sempre somada ao valor do RTH. Tá? Quando a gente considera a fonte ideal, lá no circuito, no diagrama esquemático anterior, esse aqui, esse outro aqui, ó, nós temos fontes ideais, mas essa fonte aqui não é ideal, e lá no laboratório não é ideal, ela tem uma resistência interna. Tá? Então, quando a corrente varia, a tensão que ela está produzindo varia também. Tá? O valor que eu tenho que colocar é 9,14. Tá? Então, tem que estar monitorando. Para cada medida que eu fizer lá no laboratório, eu tenho que olhar o valor que está aqui. Ah, saiu, não é 9,14? Por quê? Porque houve uma queda de tensão diferente na resistência interna, então eu tenho que ajustar a fonte de novo até o 9,14. Quando eu tiver o 9,14 aqui, aí eu vou medir. Vou lá no circuito e medir o que eu quiser medir, que eu tiver precisando de medir. Por exemplo, a corrente que vai circular e a tensão nos terminais, já que eu estou querendo saber a potência. Né? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei um amperímetro aqui para medir a corrente. Só que esse miliamperímetro, cada escala de corrente que ele possuir, tem uma resistência interna também que vai interferir na medida. Aí eu tirei ele. O que eu tirei? Eu não vou usar o amperímetro. Vou usar o voltímetro. O voltímetro é a resistência interna infinita, não vai mudar, não vai alterar as leituras, não. Só que o voltímetro não mede corrente, né? Mas mede
pelo processo indireto. Então, eu coloquei ele em paralelo com RTH e vou pegar o valor lido aqui, ó, e dividir pelo RTH para calcular a corrente. O outro voltinho para medir a queda VL, né, a queda de tensão na carga. Aí você vai perguntar, por que eu não uso só esse voltímetro aqui? Ó? Porque se eu pego o valor da tensão dele e divido pela resistência de carga, dá corrente. Ou então uso uma outra fórmula de potência, né? Aquela V2 ao quadrado sobre R. Pode ser feito também. É só uma questão de opção, tá certo? Eu acho que dessa forma, em termos didáticos, ficou melhor. Lá no laboratório, vocês teriam a opção de escolher, tá? Usar só um medidor, usar 2 medidores, ou 3 medidores, né? Ou até 4, se quiser. Beleza? Vamos fazer uma demonstração aqui, ó. Vamos lá na tabelinha. Eu vou colocar um valor aí vocês já vão começar a anotar, tá, gente? Por favor. Eu vou colocar um valor de RL baixinho. E vou medir a corrente e a tensão sobre ele, tá? E as potências, os outros aqui podem ser calculados. Então, vamos lá. RL, anota aí o valor que eu vou colocar aqui. Observe que o RTH que nós estamos usando é o 2,78. Veja bem, nós estamos trabalhando com resistências pequenininhas. Por isso que as correntes serão grandes, né? Tanto grande que não dá nem para medir com o instrumento aqui de miliamperes colocado em série, a não ser na escala de 10 amperes. Mas aí já seria outro problema, né? Porque eu teria que estar mudando as posições das pontas de prova aqui. Então, vamos lá, vou ajustar o potenciômetro, que é um potenciômetro de 10 ohms, quer dizer, baixíssimo, né? Como eu quero 1 ohm, eu vou pôr 10% do valor dele. Tá? Estão acompanhando, gente? Então, eu estou com 1 ohm aqui, ó, que é o valor que eu pedi para vocês anotarem da tabelinha aqui, ó. RL é 1 ohm. Agora, feito isso, vamos verificar as leituras. Observe que a fonte não é 9,14, cara. Sempre muda. E é normal mudar. Então, o que eu faço? Eu ajusto ela para o 9,14. Eu vou aumentar um pouquinho. Não precisa de ser 100% em termos de precisão, não, tá, gente? Nem tem como. Vou pôr 9,30 aqui e ver quanto que vai dar lá. 9,6. Vou ter que aumentar mais um pouco. Vocês estão observando o trabalho que dá, tá? E é normal dar esse trabalho. Vou pôr 9,35, a força eletromotriz da fonte. Passou para 9,10. Vou arriscar aumentar mais um pouquinho aqui para ver quanto que fica. 9,4. Laboratório é assim que a gente faz, é difícil. Está próximo. Vamos considerar aqui esse valor, senão também já é querer demais, né? Fica 9,14 certinho. Bem, com esse valor aqui, ó, VTH, eu tenho essa tensão aqui, ó, no resistor de 2,78. Aí vocês vão pegar esse valor de tensão, eu não vou fazer, vocês vão fazer aí, 6,72 e dividir por 2,78 e calcular a corrente e anotar a corrente, como diz o outro, anotar a corrente aqui, ó, tá certo? Vamos voltar para cá, fazer o certo aqui, pronto. Então, vocês têm aqui 1 ohm, a corrente foi aquele valor, 6,72 sobre 2,78, que é a resistência. Anota o valor aí. Tá? Anota também a queda de tensão na carga, aqui, 2,42 volts. Então, tem aqui 1 ohm, 2,42 e aqui 6,78 dividido por 6,72 sobre 2,78. Anota esse valor para mim aí. Tá, beleza? Coloca só os valores de tensão, depois vocês dividem. A potência calcula, a potência na carga calcula, a potência que a fonte está desenvolvendo se calcula também, e eficiência também. Tá? Depois eu mostro como é que vocês calculam isso. Vamos fazer isso agora para outro valor. Eu vou ajustar o potenciômetro. Eu tinha colocado 1, eu vou pôr 2 ohms aqui. 2 ohms é 20%. Então, está com 2 ohms.
aqui, a segunda linha da coluna, 2 ohms. 2 ohms, já tem, vamos dar uma conferida na fonte. Quando a gente diminui a corrente, a tensão da fonte vai aumentar, óbvio, né? A queda de tensão na resistência interna dela fica menor. Aí eu vou lá nela, ajusto de novo. Desculpe aí, pode ser quem fala. Né? Olha aqui, laboratório é assim mesmo, obter dados é uma paciência. Nós não vamos conseguir preencher essa tabela toda, não tá, gente? Mas o que der tá bom. Por 9,30 aqui, ó. 9,14 tá bom. Tá meio longe ainda. Vamos lá de novo. Eu sou meio perfeccionista, né? Não é defeito, não. Olha lá, 9,15, pronto. Está próximo, mais próximo. Então, quanto que deu a tensão no voltímetro aqui? 5,32 dividido por 2,78 é o valor da corrente que você vai anotar aqui. E a tensão na carga, 3,83. Beleza? Bem, vamos lá. Eu estou sentindo que o tempo está ficando muito resumido aqui, tá, gente? Se eu tivesse demonstrado aquela expressão matemática lá, que não ia dar para dar aula hoje. Vou usar agora, eu vou forçar a barra aqui, gente, e vou colocar o valor aqui, ó, 27,8%. Quer dizer, eu vou estar com a carga exatamente igual ao valor do RTH, tá certo? Vou lá na fonte de novo, olha que coisa, hein? Diminuo um pouquinho. Pronto, está mais próximo aqui. Deu essa tensão dividida por 2,78 como o valor da corrente. E a tensão na carga deu essa aqui. Que conclusão que a gente tem olhando isso aqui? Ó? A tensão na carga é igual a tensão no RTH. Os dois estão com o mesmo valor. Isso quer dizer que os dois estão dissipando a mesma potência, né? Porque a corrente é a mesma por os dois, cara. A mesma corrente que passa aqui. A tensão em um é igual a tensão na outra, então corrente vezes tensão é potência, os dois estão com a mesma potência. Quer dizer que naquele momento a fonte está produzindo, ou jogando para o circuito uma potência, e a metade está na resistência RTH, que é dentro dela, vamos dizer assim, que é a resistência interna do circuito, e a outra está sendo aproveitada pela carga. Né? Essa é a situação de máxima potência transferida. É quando a fonte, quando a resistência interna da fonte absorve a mesma potência que a carga. Tá certo? Agora vamos para um outro valor aqui de resistência, um pouquinho maior, tá? 2,78. Eu vou pôr 3, alguma coisa aqui, vamos ver o que vai dar aqui. 3,5, 35%. O que é isso aqui? Eu estou colocando um valor de resistência de 3,5 ohm. Né? Vou lá na fonte de novo, eu já estou até perdendo a paciência já com isso aqui. Eu falo que eu sou paciente, mas nem tanto, né? Perdi também. Pronto, deixei esse valor aí. Bem, o que aconteceu? Observe que a corrente, claro, se eu estou aumentando, diminuiu, né? A tensão aqui, ó, sobre 2,78, que é a resistência fixa, vai dar a corrente. Né? A queda é 5,07, então vocês vão pôr aqui, é 3,5 ohm, a corrente é aquele valor 4,03 dividido por 2,78, e a tensão RL é isso aqui. Ó. Bem, o valor dessa, vocês vão verificar, dessa corrente aqui, vezes essa tensão aqui, ó, vai dar uma potência agora menor. Bem, o processo, para ficar mais
completo, eu preciso de fazer várias medições aqui. Como está meio lento e chato, né, monótono, eu vou fazer de forma diferente aqui. Já previsto que ia acontecer isso, eu coloquei o circuito prático aqui, ó, por exemplo, o circuito Norton. Podia ser o Thevenin, né? E aqui agora dá para a gente preencher a tabela de forma assim, de não haver necessidade de ficar ajustando a fonte toda hora. Eu estou com um circuito simulador, né? Graças a Deus eu não estou no laboratório agora precisando de fazer aqueles ajustes, né? Graças a Deus até certo ponto, porque prática é prática, ela pode ser chata, mas é a alternativa melhor, mas por questão de comodismo, vamos ficar aqui, vamos mexer com esse aqui, ó, tá? Vamos fazer uma pequena conferência aqui. Eu vou começar do 1 on de novo. Eu vou ajustar isso aqui de novo para 1 on. Isto é 10% da resistência de 10 ohms. Olha só a corrente aqui, ó, 2,42. Quer dizer, se eu tivesse pegado aquele valor de tensão e dividido aquela resistência naquela hora, teria dado esse valor. E qual o valor de tensão? É o 2,42. Aliás, é 2,42, não estou medindo, não. Mas se eu pegar esse 2,42 e dividir por 1 ohm, daria essa mesma corrente aqui, tá vendo? Bem, qual que é a potência desenvolvida? 5,84, que é a potência que vocês calculariam e colocariam aqui. Então, fazendo isso para todos os outros valores, eu vou obter esses valores de potência. Como eu parei no 3,5, eu vou continuar a partir daí, tá? Os valores anteriores já foram anotados, considerando a simulação que a gente fez lá com os instrumentos. Agora eu vou continuar por questão só de não ficar repetindo aquela história de ficar ajustando o valor da fonte, porque a fonte que tem aqui é ideal, né? Eu vou pôr 4,5 aqui, ó. Vou ajustar o RL para 4,5. Então, vocês vão anotar aqui na coluna de RL 4,5. 45%. Aí, com esse valor, já pode pôr a corrente aqui, ó, 1,26. A tensão na carga é 5,65. Tá? Vamos agora fazer para 50%, isso é 5 ohm. Então, aqui, ó, anota RL 5 ohm, a corrente é 1,17 e a tensão 5,78. E a potência, já calculada aqui, 6,9. Notaram? Vamos fazer para mais um valor. Vou pular aqui, ó, por 60%. Olha as modificações lá. A corrente 1,04 e a tensão 6,25. E a potência 6,50. Vocês estão vendo que a potência está diminuindo, né? Vamos ver por que diminui aqui. Eu vou voltar aqui só para vocês verificarem. 27,8. Essa aqui, ó, é a potência máxima. Por quê? É aquele caso que nós fizemos lá atrás. Ó. Coloquei uma resistência de carga igual a resistência RTH, 2,78. E a potência deu lá, no cálculo lá, vocês não fizeram, mas iam fazer, ia dar esse valor. E agora, para esse último valor que nós fizemos, deu uma potência menor, quer dizer, a potência já voltou a diminuir. Por quê? Ela passou pelo pico e vai por aí, né? Vou só fazer para mais um valor aqui, para encerrar essa parte aqui. Eu vou pôr 8 ohms. 80% aqui, 8 ohms. 8 ohms, olha o valor da corrente, ó. Já está na faixa de miliampere, né? 847,77 miliamperes e a tensão 6,78. E a potência? Aqui, ó, 5,75. Né? Eu acho que já dá para vocês fazerem o gráfico da curva que relaciona a potência com a resistência, que vai dar esse formato aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Que é o próprio gráfico do Excel que eu fiz, já considerando. Eu fiz, mas já sumiu por aí. Eu acho que ele está aqui, ó. Hoje eu estou meio perdido, gente. Eu vou ficar muito tempo sem dar aula, dá isso mesmo. Aqui, ó. O gráfico é esse aqui, ó. O gráfico que vocês vão fazer é esse aqui, ó. No eixo vertical você tem potência,
no horizontal você tem resistência. Então, tem uma curva aqui, ó, que chega num pico, e esse ponto do pico aqui, ó, tem um valor de resistência, que vocês vão verificar. Esses caras não permitem nem de longe a gente chegar a esse valor, mas é o 2,78 ohms. E aí eu fiquei fazendo por outros valores, e a curva foi descendo. É aquilo que eu falei, ó, o bonequinho está cá em cima da curva, né? Ele vai observar que se ele diminuir um pouco o valor da resistência, a potência cai bastante, né? Mas se ele aumentar um pouquinho o valor, ela não cai tanto. Então, qual que é mais fácil de fazer no circuito, se ele está numa situação de estudar a potência? Aumentar o valor ou diminuir o valor, né? Tá certo? Essa é aquela dúvida lá. Isso aqui são situações que eu estava usando lá, que eu usaria, quer dizer, essa curva aqui é a curva que relaciona a potência com a corrente na carga, dá um hipérbole. Mas como a gente não deduziu aquela expressão, não há necessidade de a gente trabalhar com ela, não. O que falta para fechar esse assunto, para concluir esse assunto, aqui está o circuito que já estudamos, né? Tá. É isso aqui, ó, a eficiência, que isso é importante. A eficiência, gente, é a relação, não sei se vocês viram lá com o Edmar, é a relação entre a potência oferecida à carga, PL, é a resistência desenvolvida no resistor de carga, dividido pela potência produzida ou entregue ao circuito pela fonte. Então, se na carga está utilizando um valor, a fonte está entregando aquele valor mais a queda, mais a perda na sua resistência interna, tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte, ó, a definição de eficiência é isso aí, a relação entre a potência de saída pela potência de entrada, isto é, a potência fornecida à carga dividida pela potência produzida ou desenvolvida pela fonte. E aqui tem o cálculo dela, olha. IL ao quadrado vezes RL, o que é? É a potência sobre RL, isto é, a potência na carga. IL ao quadrado sobre a resistência total, quer dizer, a corrente é uma só, né? E a resistência total é RL mais RTH, então esse aqui é a potência total, é o PS, potência da fonte S. Vezes 100%, porque é dado em percentual. O que nós fizemos aqui? Ó? Cortamos a corrente em cima e embaixo, que é o mesmo valor, ficou RL sobre RT. Como RT, no caso da transferência máxima de potência, é igual a RTH, né? Coloquei os dois valores aqui, ó. Somei, deu 2 RTH, simplifiquei RTH com RTH, deu meio. Conclusão, na situação de máxima transferência de potência, a eficiência do sistema é 50%. Então, são dois pontos para a gente analisar. Potência máxima entregue à carga e eficiência máxima do processo. Qual que é a consideração que eu tenho que fazer na hora de determinar as características de um sistema? É a eficiência máxima ou a transferência máxima? É complicado a gente definir, porque cada caso tem sua especificidade. Por exemplo, se você está com um circuito eletrônico, por exemplo, um equipamento de som, e você vai ligar ao equipamento de som um alto-falante. O que você deseja? É que o alto-falante produza um som mais alto possível, lógico. A não ser que você queira que ele no dado momento, não esteja produzindo som mais alto, mas é projetado para ser aquele dispositivo que produza o som mais alto possível. Por exemplo, um alto-falante que a gente diz lá 10 watts, ou 5 watts, ou 20 watts, o que está querendo dizer? Que ele produz a potência máxima sonora quando você aplica a potência máxima em watts, identificado pelo valor dele, dado pelas suas características físicas. Então, eu quero que aquele alto-falante produza um som máximo. Então, eu quero a transferência máxima de potência para ele. Portanto, ele tem que ter uma resistência, um RL, igual à resistência interna da fonte, porque, caso contrário, ele não vai desenvolver a potência máxima.
é bom lembrar que alto-falante não trabalha com corrente contínua, ele trabalha com corrente alternada, tá? Então, quando a gente fala em resistência dele, entenda, entre aspas, o similar, né? Que no caso de um alto-falante é a impedância dele, tá? Impedância, gente, é resistência para a corrente alternada, tá certo? É a mesma coisa da resistência que a gente tem estudado até hoje, só que ela é para a corrente alternada. Ela tem elementos lá que fazem com que o valor seja diferente, mas tem o mesmo efeito que é definir o valor da corrente. Vocês vão entender melhor quando estiver estudando corrente alternada. Mas o exemplo que a gente tem mais assim, interessante é esse, é um alto-falante, né? Então, quando você quer que ele produza o máximo de som possível, você tem que aplicar a ele a máxima potência possível. Aí tudo bem, beleza, tá certo? Mas imagina que você queira ter a máxima eficiência. O que eu devo fazer? Para ele ter, não é o alto-falante que vai ter a máxima eficiência, é o sistema que vai ter. E o sistema, para ter máxima eficiência, ele tem que, aliás, quando o sistema estiver fornecendo a potência máxima, a eficiência dele é 50%, isso que eu estou querendo dizer. Por quê? Porque nós vimos nós estamos vendo aqui nessa expressão, que quando a resistência, no caso a impedância do transformador, do alto-falante, foi igual à impedância da fonte, o rendimento é 50%. Então, quando ele está transferindo a máxima potência, o circuito estiver transferindo a máxima potência para o alto-falante, para ele, digamos, falar o mais alto possível, o rendimento está 150%. Então, o que é importante? Um rendimento ou a máxima transferência de potência? No caso do transformador, é a máxima transferência de potência, não é eficiência, senão ele vai estar produzindo menos som para o qual eu estou querendo que ele, para o qual ele está ali, né, para produzir. Mas existem muitas situações que a eficiência é mais importante que a máxima transferência de potência. Por exemplo, se você estiver trabalhando com energia elétrica comercial, quer dizer, a sua empresa energética, a CEMIG, vai fornecer para uma determinada carga, ou região, ou empresa, uma certa potência, certo? Se ela for trabalhar com eficiência, se ela for preocupar com a transferência máxima de potência, ela vai jogar lá na sua carga a máxima potência. O que vai acontecer? Ela vai estar trabalhando com 50% da eficiência. Porque não tem como. Se estou transferindo a máxima potência, significa que a resistência da carga é igual à resistência da fonte. Tá certo? Mas aí o rendimento é 50%. Nessa situação de máxima transferência de energia para sua casa, a empresa está aplicando lá a sua carga 50%, mas perdendo, né, ou jogando fora, na própria resistência interna, mais 50%. Quer dizer, o rendimento é 50%, porque 50% joga fora e 50% ela aplica, né? Qual que é o problema disso? Uma empresa energética, né, ela trabalha, não é com watt, não, é com megawatt, ou centenas, ou dezenas, ou milhares de watts. São potências elevadíssimas, né? Para ela aplicar numa determinada região ou carga uma potência, digamos, de 100 milhões de watts, ela vai perder 100 milhões de watts. Ela não interessa, não é comercial isso. Nesse caso, ela vai optar pelo rendimento. Por quê? Porque o rendimento significa que ela vai aplicar mais e perder menos. Só que não vai aplicar para aquela carga o máximo que aquela carga poderia demandar, entende? Então, é uma situação de compromisso. Toda vez que você estiver trabalhando com potência, transferência de potência de fonte para carga, você vai ter que escolher ou a máxima transferência ou a máxima eficiência, ou nenhum nem outro. Quer dizer, até onde eu posso abrir mão da eficiência ou até onde eu posso abrir mão da máxima transferência de potência. Cada caso é um caso, né? No caso de uma energia, de uma empresa energética, é claro que a eficiência é mais importante, porque ali visa lucro e menos perdas. Até em termos, assim, digamos,
ambientais, né, é importante a eficiência. Não vamos pensar só no lucro da empresa, não. A gente não pode jogar energia fora, né? As empresas, nesses casos, elas trabalham sempre no sentido assim de achar maneiras de fornecer máxima potência e perder menos energia, que é uma coisa que tem se empenhado bastante, tá certo? Então, nesse caso, né, de transferimento de energia para as cargas, o rendimento é importante. Agora, no caso de você ter uma carga que você não abre mão dela poder funcionar com a máxima potência, aí a eficiência, fique sabendo, ela vai ficar comprometida. Então, vocês vão ter várias vezes na vida de vocês que optar para qual situação que eu vou atender, entende? Aí a decisão é de vocês. Beleza? A prática de hoje ficou nesse ponto. Alguém tem perguntas a fazer? Eu procurei colocar assim, os conceitos, né, mesmo queimando um pouco a questão prática, tá, gente? Obviamente, os professores de teoria devem ter falado tudo isso que eu falei com vocês, e com certeza até melhor, de uma forma mais didática do que eu falei. Mas eu tentei aqui reforçar a importância de certos pontos, conjugando com alguma questão em termos práticos. Às vezes uma coisa perde em relação à outra, e se isso acontecer, eu peço desculpa, tá? Eu procurei fazer o melhor. Vamos à pergunta, gente? Ou vamos encerrar? Ninguém perguntou. Eu acho bem explicado. Eu agradeço pela gentileza. Ô, professor, Oi. eu fiz o questionário, né? E eu te mandei algumas questões, essa questão por e-mail. Você poderia resolver, por favor? Não resolver, só explicar por que deu 0. O questionário? Essa questão aqui. Essa aqui, ó. Qual que é a questão que você está tendo dificuldade? Por que dá 0 miliampere? Olha, eu não falei que dá 0 miliampere, não. Você vai escolher qual que é a opção aqui. Mas tá aqui, ó. A resposta correta é 0 miliampere. Sim. Então tá. Bem, primeiro eu não queria falar qualquer resposta, mas você já fez e você, cara, bastante esperto. Por que não é? Vamos lá. Qual é o valor que você calculou? Eu vou repetir, eu vou passar para você a pergunta. Qual é o valor que você calculou aí? Não, eu tinha achado um valor próximo de 12, mais ou menos. Olha aqui, qual que é a tensão que você calculou desse ponto aqui, onde que está? Esse aqui, ó, para o quê? Qual que é a tensão de saída aqui? A tensão térmica aqui, quanto que deu? Eu não queria responder essa não, mas vou responder, tá? Qual que é a tensão que você calculou aqui? Você calculou essa tensão, não foi? Aplicou o teorema, não foi? Não. Para você resolver essa pergunta, tem outras lá parecidas, você tem que calcular a tensão desse ponto aqui, onde que está o cursor aqui, ó. Deixa eu aumentar ele aqui, ó. Onde que está a mãozinha aqui, e para cá, você tem que calcular essa tensão. Toda vez que você aplicar o teorema, você está querendo saber a tensão num ponto, para saber qual que é a corrente que passa, né? Como no caso aqui está bem explícita, qual o valor da corrente no diodo? Eu tenho que calcular a tensão sobre ele. Se fosse um resistor, seria a mesma coisa. No caso de diodo, é o seguinte, você calcula a tensão sobre ele, se a tensão for positiva, isto é, aqui em cima for positiva e aqui embaixo, ele vai estar conduzindo. Se for o contrário, ele não vai estar conduzindo. Por exemplo, se der uma tensão, qualquer valor daqui para cá negativa, ele está polarizado ao contrário, porque o diodo funciona assim, vocês lembram? Se eu coloco positivo no anodo e negativo no cátodo, positivo no anodo e negativo no cátodo, ele está polarizado e ele conduz. Caso contrário, ele não conduz. Nesse caso, provavelmente, né, tem 99,99%, se você calcular aqui, vai dar uma tensão negativa, por isso que deu 0. Tá. Tá certo?
Agora, imagine que dê positivo. Tem alguma questão lá que vai dar positivo. Aí vai conduzir. Tá certo? Aí o que você tem que fazer? Você pega esse circuito equivalente Thevenin, né, que vai ter lá a fonte VTH, o RTH, insere com o diodo que vai estar conduzindo. Então, é uma malha. Veja bem, ela tem VTH, RTH e um diodo. O diodo ele apresenta uma queda de tensão típica quando está conduzindo de 0,7. Aí você põe lá na expressão VTH é igual a queda de tensão no RTH mais 0,7. Entendeu? É só pegar o VTH e subtrair o 0,7, você calcula a tensão no RTH. Divide pelo RTH, você tem a corrente. Tá claro? Aham, obrigado, professor. Por nada. É isso aí, gente. Eu vou parar a gravação, mas se quiserem fazer pergunta, estejam à vontade.